Nós estamos vivendo uns dias em que muita gente na nossa igreja parou de dizimar. Algumas pessoas pararam de ofertar na casa do Senhor, a ponto, escute isso, inclusive o que está na internet, a ponto de nós termos que deixar de pagar alguns funcionários por conta disso. Quero ver. Vai se lascar. Vai se coisar. Não tem outro nome, né? Ele vai se arrebentar tudo, ela vai se arrebentar tudo. Eu quero ver, e eu estou aqui para ganhar com essa vitória. Graça e paz, Emerson Liel aqui. Veja só, né, o que é o resultado das pessoas acordarem e começarem a buscar conhecimento da onde é a sua comunidade ali, né, e aquilo ali que acontece dentro dos bastidores da administração. Olha, estão reclamando ali, o pastor reclamando que baixou o dízimo, né, aí o dízimo tem caído e ele está furioso, estão desesperados porque o dízimo da igreja caiu. Agora veja a situação, né? Aqui na igreja, essa igreja aqui é uma igreja de Penápolis, não é uma igreja qualquer, irmão, porque se o carro que ele fala que é da igreja é avaliado em 600 mil reais, então você imagina, né? Deve ser uma igreja muito bem estruturada, né? Mas vamos aqui aos pontos. Ele está falando que, né, tá ficando feia a coisa na situação do dízimo, que o povo tá parando de pagar o dízimo. Mas veja só, é o exemplo que eles estão dando, né, o testemunho que eles estão dando como líder e o uso que eles estão fazendo aí do dízimo. Veja que ele vai até rogar praga, né, para esses irmãos que não tá pagando o dízimo. Nós estamos vivendo uns dias em que muita gente na nossa igreja parou de dizimar. Algumas pessoas pararam de ofertar na casa do Senhor, a ponto, escute isso, inclusive o que está na internet, a ponto de nós termos que deixar de pagar alguns funcionários por conta disso. Quero ver. Vai se lascar. Vai se coisar. Não tem outro nome, né? Ele vai se arrebentar tudo, ela vai se arrebentar tudo. Eu quero ver, e eu estou aqui para ganhar com essa vitória. Aí ele fala que riscaram o carro de um valor de 600, eu ia falar 15, porque, né, eu queria comentar, um carro de 600 mil reais, e depois ele fala que vai andar de carro barato, fala de Fiat, de Fusca, ou seja, de carros bem baratinhos, né, para dizer que não dá para andar com esses carros. Ué, mas e os carros de 15 mil, de 20? Por que uma igreja, se o carro é da igreja, para começar a falar igreja, é denominação, né, na placa, o carro é da placa, não é dos fiéis da igreja, porque não é dos fiéis. Se um fiel ali precisar um dia de um carro, levar um filho no médico, esse carro não está à disposição. Falar assim, o carro de 600 mil reais, vamos pegar o carro aí, vamos pegar o carro para ajudar em tal lugar, a hora que quer, não dá. Eles não vão liberar o carro assim, fala que é da igreja, a igreja é denominação. Aí foi lá arriscar o carro, né, obviamente. Porque o povo tá muito bravo, eu sei que tá errado em fazer isso daí, mas é que estão no limite. Dá para entender que o povo dessa denominação, nessa comunidade, está no limite, né? Então a gente observa aí tudo isso, resultado de um mau pastoreio que quer viver da lã das ovelhas, né? O povo trabalha ali no seu suor, 10% do salário mínimo, 10% do salário, 10% de um salário de quem vive, ganha aqui 5 mil reais, 10 mil reais hoje, até que dá para ele se ajeitar, né, por questão dos valores das coisas do mercado ali, mas agora, tirar de um salário mínimo 10%, irmão, já faz diferença, faz, porque eu vou falar uma coisa pros irmãos, aí ele joga praga, né, que quer ver que fique mais feia a situação ainda, é comum das pessoas, aí falar que a pessoa que não tá dizimando esses pastores falam isso mesmo, não tá dizimando, aí vai sofrer alguma coisa. Alguém irado comigo? Aqui na igreja, no pátio da igreja aqui, no estacionamento. Foi lá e riscou o para-choque assim. Se você for ver, fizeram até um órgão sexual masculino, bem mal feito, mas fizeram no carro. Carro da igreja, irmãos. Gente revoltada, que vive com amor fingido. Quer mostrar o amor para pessoas
e não para Jesus. Ah, mas o pastor está andando de carro novo da igreja. É carro novo da igreja. Você já pensou se eu comprar um Corcel 2, um Fusca, um Fiat 147 porque é baratinho? Você já pensou? Quem vai olhar para essa igreja e falar, meu Deus, que igreja miserável. Nós somos a igreja de Jesus, irmãos. A igreja de Jesus. E nós temos que dar bom testemunho. Ah, mas eu sempre andei de carro novo, de carro bom. Eu sempre andei. Deus me deu condição. Deus me deu condição. O dia que a igreja pôde comprar um carro bom, como aqueles que eu já tive também, comprou. E aprovado pelos pastores, obreiros, líderes da igreja. Aí fala que, né, o carro de 600 mil reais, né, o povo tá indignado porque vende o carro, diz que não tá podendo pagar os funcionários da igreja, mas o dele tá entrando, tá? O salário dele entra. Você vê aí que ele tá falando que sempre teve carro bom, né? Então, mas o salário ali da igreja ele não abstém. Ele entra o salário dele, mas não paga o funcionário da igreja. É só vender o carro. Só o IPVA desse carro já paga muito, uma boa parte até de um vale alimentação de alguém o ano inteiro, né? Só o IPVA de um carro de 600 mil reais. Então venda o carro. Eu tenho um carro, irmãos. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho um carro, um Vectra 98. Eu paguei 10 mil reais nesse carro. Mas pra mim, eu não preciso mais do que ele. É um carro confortável, não dá problema. É um carro que difícil dá problema. É só manutenção normal dele. E ele, peguei com 130 mil quilômetros. Ele já tá comigo há quase 10 anos. Ele tá com agora 210 mil quilômetros rodado. E olha, gastei muito pouco esse carro. Tem ar-condicionado digital funcionando, tá? É um carro velho, pode falar que é velho, mas me leva em qualquer lugar que eu precisar aqui do Brasil. Então, esse povo que gosta de viver de luxo, irmão. E começa a falar que é a obra, que é bênção, que é vergonhoso, né? Pensa que Deus está querendo que mostre isso daí e deixe o outro passando fome. Cidadinhas aí com a Assembleia de Deus, irmão. Vou falar uma coisa para vocês. Aqui nesse bairro, mesmo que eu moro aqui, tem uma igreja católica e a Congregação Cristã no Brasil, né? Não tem uma Assembleia de Deus. Não tem Assembleia de Deus. Nem da Madureira, nem de Belém, nem nenhuma Assembleia. É vergonhoso, porque tem outro bairro aqui também, outra cidadela, que também é assim. Uma igreja católica, uma congregação, uma Assembleia de Deus caindo aos pedaços. Você passa na frente, dá até dó. E o pastor dali provavelmente ganha um salário, tá? Geralmente eles pagam, às vezes, o aluguel até do pastor, né? Mas é um salário mínimo para sobreviver. Enquanto esses outros de igreja maiores, de cidade grande, ganham seus salários exorbitantes, né? 30 mil, 40 mil. Fora que depois fica famosinho e cobra para pregar, né? Então é vergonhoso. Por que não distribui o salário igual para todos? Até mesmo da liderança lá, dos presidentes. Porque uma coisa eu vou falar para você, igual na congregação, tem muitos que querem estar numa igreja central, numa igreja maior. Eles acham que é mais trabalho, que o pastor merece ganhar mais. Sabendo que uma igreja pequena pode ter mais problemas do que uma cidade maior, né? Para lidar com pessoas é imprevisível. Então por que vocês, né? Imagina só, tem gente da congregação que para ele gostaria de estar numa cidade grande, numa central. Porque tem uns que prega até gratuito, né? Porque gosta do cargo, gosta de estar ali, ele não larga o osso. Teve casos lá no do Jorge Cury, você que é da Assembleia, que deve estar vendo meu vídeo. Caso da presidência da CCB lá, pesquisa no José Nicolau, Jorge Cury, pesquisa no YouTube, vocês vão ver. Tá na justiça, casos aí que falaram e admitiram que foram pagos para inventar, para tirar o da presidência, o José Nicolau da presidência, para entrar o Jorge Cury. Tá lá. Agora, pode até falar que é mentira, mas nunca conseguiram provar. Nunca conseguiram provar que é mentira. Então, é coisa assim, para eles é uma vanglória estar no cargo, no poder, religião, denominações, são assim. Esses homens começam até bem, às vezes, uma pequena denominação. Começa bem, né? Vamos começar uma obra aqui, mas começa a subir o ego, mano. Subir pela cabeça. Alguém diz assim, tá andando de carro. Meu Jesus, que pobreza. É muito. Eu tenho que falar isso, eu tinha que falar isso. Tem gente, irmãos, que tem uma mente desse tamanhozinho. Sabe que eles estão espalhando veneno por todos os lados. Espalharam no meio da igreja, agora estão espalhando para fora da igreja. Né? Vamos começar uma obra aqui, mas começa a subir o ego, meu irmão. Subir pela cabeça. Eu tinha até colocado aqui, ó, uma questão aqui para vocês verem. Um pastor, o pastor, esse pastor aí que eu vou colocar para vocês, foi oferecido 300 reais para ele pregar. E olha o que ele vai falar que é 300 reais para ele.
Não tem nada assumido não, amigão. É que eu sou pastor presidente agora. Eu tomo conta de 232 igrejas. E eu passei um período agora só para descansar e pregar. Prego todos os dias. R$300 eu compro de ração só pro meu gatinho Totó. Tá ouvindo, irmãozinho? Cuidado com o que fala, tá bom? Você tá falando com homem de campo. Não sou itinerante qualquer esses pé de ruela que tem por aí, não. Aqui é prego. É um vídeo antigo, mas serve de exemplo porque ainda tem muitos desses aí. Muitos desses daí. Sobe pra cabeça, irmão. Fica dentro de uma denominação exclusiva ali, até no seu bairro. Tem o exclusivismo da congregação cristã no Brasil, que o povo fala, né? Que observa, muitos têm observado. E tem a questão dessas igrejas também, que às vezes o bairro dele aí, que nem no caso dessa cidade, às vezes quer até competir com outro bairro, dentro da própria denominação, que pode mais, que ele tem mais condição, que a igreja tem um carro mais caro, para o ministério andar, né? Uma casa. Teve situações aí de lá em outro estado aí, né, que tava tendo uma casa grande pro pastor morar, que era um palácio, né, enquanto as igrejas caem aos pedaços. Aqui tinha um pastor, eu sempre falo, que era meu vizinho, ele ganhava um salário mínimo, mas aquele homem se doava para a igreja de uma certa maneira. Ele ia nos hospitais, asilos, fazia visita para quem estava doente, era 24 horas, até de madrugada ele ia socorrer alguém que parou o carro lá não sei na onde, estava precisando de ajuda, um filho de alguém para levar no hospital. E pensa que é fácil? As pessoas falam que as pessoas estão fazendo isso pelo salário, um salário mínimo para fazer o que faz uma igreja, trabalhar 24 horas. Às vezes a pessoa prefere estar num outro emprego qualquer aí, que vai descansar, esquece, se desliga do emprego, não tem responsabilidade nenhuma. Né? Aí eles falam, mas é lógico, alguns que não recebem salário vai lá com a pastinha debaixo do braço só para atender culto, mal sai lá fora para cumprimentar os irmãos, gosta que vai lá na frente cumprimentar. E esses pastores, que nem esse daí, eu vi ainda ele pegar do salário, esse salário da igreja, não tinha mistura na casa dele, às vezes, passava necessidade e fazia cesta básica para ajudar, para pagar leite para criança de outros. Enquanto lá a liderança da De Belém, vocês da De Belém tem que criar vergonha na cara. Fazer uma distribuição certa, legal, já que tem que, né, já que é um modelo que dá uma ajuda de custo, né, paga salário para os pastores, fica 24 horas à disposição da igreja, que eu não acho errado. Não acho errado, desde que não obrigue o dízimo. Não é errado uma pessoa sustentada pela igreja, mas ele ficar ali, né, esse pastor meu vizinho, eu trabalho até na construção da igreja. Você é o Ditinho, você aí da De Belém, a De Belém, Botucatu, você pode conhecer ou perguntar para alguém. O Ditinho, ele era uma pessoa fantástica, tá? Que explicou para mim sobre o que é ler a Bíblia antes, Deus mostrar para ele um livro, né? Ele pensar num livro e aprender daquele livro antes de ir para a igreja, e ir lá sabendo que ele vai ministrar na igreja, só que lá Deus ainda usar dele. Para não falar besteira sobre aquele livro, não é? Foi aí que eu fui tirando esse negócio da cabeça, de revelação, só na hora lá, né? Mas um homem sábio das coisas de Deus e dedicado à igreja. Mas é isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês comentem o vídeo aqui. Eu sei que tem irmãos da congregação não assistem esses vídeos de outras igrejas, mas ao mesmo tempo fica bravo, alguns aí, porque a gente fala, só fala da CCB. Eu sempre fiz esses vídeos aqui, mas não vai dar visualização. Só que eu faço porque eu gosto de falar a verdade, eu gosto de fazer as coisas por Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por pessoas. Eu sei que não é polêmica, não é coisa assim da CCB, que dá aquela visualização, porque eu tenho bastante pessoas aí inscritos da CCB. Mas é que precisava falar, assim, essas outras igrejas, esses irmãos aí, ó. A Assembleia de Deus é uma igreja muito boa, um ensino bíblico maravilhoso. Eu gosto daqueles livrinhos deles, vocês sentem comunhão com aqueles livrinhos muito bom sobre as escrituras, explicando. Mas esses pastores aí dá vergonha, vocês dão vergonha, vocês aí da administração aí, da presidência, só quer luxo, só luxo só. Meu Deus do céu. Daí sustenta pessoas ali nos seus dogmas, nos seus conceitos, usos e costumes, e são punidos muitas vezes ainda aí por anos, né? A Assembleia de Deus não, mas a congregação pode esquecer de voltar à liberdade muitas vezes. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.